Após perder a esposa, um pai se viu obrigado a batalhar pela sobrevivência de suas 3 filhas, tendo que enfrentar dificuldades financeiras e superar limitações que jamais imaginou. Era bem cedo, quando Márcio saiu de casa no domingo de manhã. O dia estava frio e com uma forte garoa. Mas ele não podia se dar ao luxo de dormir até tarde. Sua barriga doía de fome, mas o seu coração doía ainda mais. Márcio estava passando por um momento muito difícil. Sua esposa Amanda havia sido diagnosticada com uma doença muito grave. Rapidamente, o problema se alastrou. E em poucos meses, Amanda foi levada pela doença, deixando Márcio e suas 3 filhas, Daniele de 13 anos, Gabriela de 10, e Sofia, uma bebê de apenas 6 meses. As coisas não eram fáceis quando sua esposa estava viva, mas a vida nunca havia sido tão cruel, como estava sendo naqueles dias. Amanda era uma ótima esposa e muito batalhadora. Enquanto Márcio saía para trabalhar, ela cuidava das crianças e de todas as atividades da casa. Ela também revendia produtos e roupas, para ganhar uma pequena comissão e poder ajudar nas despesas. Amanda não era responsável apenas pela arrumação da casa e das crianças, mas também era responsável pela alegria de todos, e pela união que tinham um com o outro. Mas agora, restava apenas uma imensa dor na alma de Márcio e de suas filhas. Eles lutavam um pelo outro, e não tinham ideia de como seria o dia de amanhã. Um único pão tinha que ser dividido entre todos, e o arroz tinha que ser racionado para que durasse durante o mês todo. Márcio sentia-se culpado por não conseguir alegrar suas filhas como a mãe fazia. E não queria que a falta de jeito dele com as obrigações da casa, e a nova vida a que estavam sujeitos, tirasse a infância das meninas, assim como tirava a paz dele. Mas mesmo assim, ainda sobravam tarefas para elas, e tinham que arrumar a casa, lavar as roupas, e às vezes, tinham até que cozinhar, já que Márcio não estava dando conta de fazer tudo sozinho. Quando saía para trabalhar, ele levava a bebê junto com ele, a fim de aliviar um pouco o fardo das filhas mais velhas. No começo, a vizinhança foi solidária e prestaram ajuda. Contudo, logo começaram a falar sobre as condições em que a família vivia. Ele era julgado pelo baixo rendimento escolar das filhas, pelos intermináveis choros da bebê, e até mesmo pelas roupas surradas que elas usavam, cogitando muitas vezes, mais que maus tratos. A situação era devastadora para todos. As filhas mais velhas já estavam esgotadas com as frequentes visitas do conselho tutelar, e com as perguntas invasivas e ofensivas que eram feitas. A cada nova visita, Márcio se convencia ainda mais de que não estava conseguindo cuidar de seu maior tesouro, que eram suas filhas. Muitas vezes, ele se sentia sobrecarregado com a situação, e tinha vontade de desistir, sentindo-se incapaz de lidar com a situação. No entanto, ele sabia que isso seria uma covardia com suas filhas, que já haviam perdido a mãe, e só tinham ele como pai. Assim, ele lutava diariamente contra essa ideia, por amor às suas meninas, carregando a dor em seu coração, com a esperança de que em algum momento, as coisas pudessem mudar. Ele não tinha certeza se isso aconteceria para ele, mas estava determinado a fazer o possível, para que suas filhas não ficassem fadadas à dor e ao sofrimento. A situação financeira deles sempre foi difícil. Márcio trabalhava por conta própria, vendendo coisas no trem e nas praças. Nunca tiveram a oportunidade de ter um convênio, e tinham pouco dinheiro guardado. Quando a esposa faleceu, teve que usar todo o dinheiro que tinha no enterro dela, ficando então sem nada. Ele precisou trabalhar um dia depois de tê-la enterrado, para que não faltasse o leite e as fraldas de sua bebê. Arrasado e dolorido, aquele foi o pior dia de trabalho que teve. Tinha que sorrir para os clientes enquanto seu coração estava despedaçado. Além de todas as dificuldades, havia ainda os julgamentos cruéis da vizinhança, que o acusavam de ser um homem frio e insensível por voltar a trabalhar logo após a morte de sua esposa. No entanto, o que essas pessoas não compreendiam, era que ele não tinha outra escolha. Se não trabalhasse naquele dia, suas filhas não teriam o que comer.
Márcio nunca rebatia as crueldades que as pessoas proferiam. Ele compreendia que aquelas palavras cruéis eram apenas um palpite maldoso, destinado a causar ainda mais tristeza na vida deles. Ele também sabia que essas pessoas não tinham conhecimento da realidade de sua família, e portanto, não tinham a intenção de ajudar ou compreender a dor que ele e as filhas estavam sentindo. Antes de sua esposa falecer, Márcio costumava sair de casa nas primeiras horas da manhã para ir trabalhar no trem. Este horário tinha pouca fiscalização, assim podia evitar que suas mercadorias fossem confiscadas pelos guardas. No entanto, após a perda da esposa, ele precisou mudar sua rotina drasticamente, para que pudesse se adaptar às necessidades das filhas. Isso o impediu de ganhar a mesma quantia de dinheiro que antes, já que agora, ele saía para trabalhar mais tarde, e voltava para casa mais cedo, pois precisava cuidar das crianças. Durante a semana, Márcio acordava as filhas mais velhas e as instruía a se arrumarem para irem à escola, enquanto ele arrumava a caçula para levá-la até a creche. Para ele, era fundamental que as meninas comparecessem às aulas, pois enquanto estavam estudando, estavam seguras, e podiam ter acesso a uma alimentação saudável e com carne, alimento que havia se tornado raro em sua casa. Durante o período em que as filhas estavam na escola, Márcio conseguia se desligar um pouco das suas preocupações, permitindo que ele trabalhasse, sem temer um acidente doméstico ou a perda da guarda das meninas. No final da tarde, ele precisava encerrar o seu trabalho mais cedo, para que pudesse buscar a bebê na creche, e as outras filhas na escola, e iniciar com elas a rotina da noite. Durante o trajeto, Márcio via suas filhas olhando com desejo para as vitrines das lojas, sonhando em comprar brinquedos e roupas novas, ou escolher uma capa de caderno com desenhos brilhantes, em vez de ter que usar os materiais escolares, fornecidos pelo governo. O pobre pai tinha que enfrentar difíceis escolhas, entre ter que pagar as contas de água e luz, ou atender os desejos das filhas mais velhas. Em alguns meses, a decisão era ainda mais difícil, pois ele precisava optar entre comprar comida, ou pagar as contas, chegando a ficar sem eletricidade por alguns dias. Era um grande desafio para ele, conseguir garantir o básico da casa, como fraldas, o leite, o arroz e feijão, para alimentar a todos. A maioria dos dias, era como um grande pesadelo para ele, que não aguentava mais viver nessa situação. Havia um pequeno alívio quando ganhavam cestas básicas ou outras doações, que aliviavam a fome, mas feriam também o seu orgulho. E assim continuava a vida sofrida daquela família. Márcio não costumava trabalhar nos finais de semana para poder cuidar de suas filhas, mas as coisas estavam ficando cada vez mais caras. O dinheiro que antes durava 2 dias, agora não era suficiente nem para um dia, dificultando ainda mais a compra do leite e de fraldas para sua pequena filha. Então naquela manhã fria de domingo, Márcio agasalhou cuidadosamente a bebê. Colocou em uma mochila as poucas fraldas que restavam, e um lenço umedecido caseiro que ele mesmo tinha preparado. Ele pegou a última lata de leite que tinha, despejou nas mamadeiras, e saiu empurrando o carrinho com a sua filha. Ele a protegia com uma capa, garantindo que ela não se molhasse, caso o guarda-chuva não fosse suficiente para cobri-la completamente. Era uma situação precária, mas Márcio se esforçava para fazer o melhor, com o pouco que tinha. Ele não deixava a bebê sozinha com as irmãs mais velhas para não sobrecarregá-las. Também não comentava com elas sobre a sua dor e as dificuldades que vinha enfrentando para sustentar aquela casa, acreditando que por estar com a bebê, elas não teriam preocupações com as coisas que estavam faltando para ela. Com um braço, Márcio empurrava o carrinho. Nas costas, levava uma bolsa com os produtos que iria vender. Ele caminhava apressado, sentindo o estômago vazio e o coração apertado. Tinha deixado o último pedaço de cuscuz para que suas filhas dividissem no café da manhã. Márcio seguiu em direção a uma praça onde costumava trabalhar, na esperança de que ninguém o denunciasse por estar trabalhando com um bebê. À medida que as horas passavam, Márcio observava com tristeza as poucas vendas que conseguiu fazer. Sabia que em dias frios, de final de semana, o movimento sempre era fraco. Até às 11 horas da manhã, havia conseguido juntar um valor que dava para comprar apenas uma caixinha de leite.
Porém já fazia muitas horas que estava sem se alimentar, e começou a sentir-se um pouco zonzo. Sabendo que não poderia colocar em risco a segurança da bebê que estava sob seus cuidados, ele decidiu sacrificar o dinheiro que era para comprar o leite, para comprar um salgado, e tentar enganar um pouco a dor em seu estômago. Naquele momento, ele também lembrou das filhas que ficaram em casa, imaginando como deveriam estar, pois havia sobrado apenas um pouco de arroz e feijão do dia anterior. Estavam sem nenhuma mistura, já que os ovos também tinham acabado. Ao ir até a lanchonete, Márcio se deparou com um jovem sentado na entrada. O garoto parecia abatido e desnorteado, embora estivesse bem vestido. Márcio nunca havia visto ele por ali antes. Achou estranho, e decidiu perguntar sobre o menino aos funcionários daquele estabelecimento. O informaram que o jovem estava lá desde o dia anterior, pedindo dinheiro para comprar comida. Porém ninguém havia se oferecido para ajudá-lo, muito menos comprado algo para ele comer. Márcio achou que poderia simplesmente ignorar o garoto, e satisfazer sua fome com o único salgado que havia comprado. Mas aquele jovem desnorteado entristecia seu coração. Márcio não conseguiu resistir, e acabou dando o lanche ao garoto. Ao perguntar ao menino o que havia acontecido, Márcio descobriu que ele havia fugido de casa, e estava perdido por ali, sem dinheiro para comer ou para voltar para sua casa. Felizmente, após algumas conversas, o garoto se lembrou do nome da rua onde morava. Márcio sabia que aquela rua ficava em um bairro muito distante, e percebeu que o menino não tinha condições de voltar sozinho para casa. Ele decidiu então acompanhá-lo até a estação de trem, mesmo que isso significasse perder um tempo precioso de trabalho. Utilizando as poucas moedas que lhe restavam, ele comprou um bilhete de trem para o jovem, na esperança de que até o fim da tarde, pudesse repor aquele valor. Preocupado e com medo de deixar o garoto atravessar a cidade sozinho, explicou a situação ao guarda, que o acompanhou até o outro lado da cidade. Após ter deixado o jovem com o guarda, Márcio olhou para sua bebê. Ele não se sentia satisfeito e nem grato, mas sim deprimido e derrotado por não ter nada para levar para as filhas que estavam em casa. Desesperado, ele tentava vender os produtos na entrada daquela estação. Após algumas horas sem nenhuma venda, Márcio, olhando para sua filha, começou a chorar. Sentia uma tristeza tão profunda, de cortar o coração. Naquele momento, ele viu o guarda se aproximando. Aquele era o mesmo guarda que havia acompanhado o jovem. Ele imaginou que seria repreendido por estar atrapalhando a passagem dos pedestres, mas para sua surpresa, o guarda pediu que o acompanhasse até a catraca, onde uma pessoa o aguardava. Assustado, ele acompanhou o guarda, que o conduziu até algumas pessoas tão bem vestidas, que só havia visto pela televisão. Ele não entendia por que estava sendo apresentado para aquelas pessoas, e por qual motivo recebia abraços e agradecimentos. Foi só quando avistou de longe o jovem acompanhado de uma senhora, sorrindo e acenando para ele, que Márcio compreendeu que aquelas pessoas eram a família do menino. O jovem estava perdido há 2 dias, e era especial. Jamais conseguiria voltar para casa sozinho. Sua família e a polícia procuravam por ele, e quando ele desceu na estação, foi reconhecido por um primo que estava no local, colando cartazes com seu rosto, na esperança de encontrá-lo. Ninguém imaginou que ele poderia estar tão longe. A família, muito rica, estava oferecendo uma recompensa que queriam dar ao guarda, mas este, sendo honesto, negou, e os trouxe até o verdadeiro herói, que era Márcio. Vendo Márcio chorar, e a situação em que se encontrava com sua bebê, logo foi acolhido por aquela família, e levado até um restaurante para se alimentar. Após terminar de comer, ele foi levado até um hipermercado, onde pôde encher o carrinho de compras com coisas que ele jamais conseguiria comprar, e em grande quantidade. Márcio estava emocionado. Seu coração explodia de alegria, por saber que levaria mais que um café da tarde para as filhas que ficaram em casa. A família do garoto, sabendo que aquela compra resolveria apenas problemas temporários, ofereceu a Márcio uma proposta de trabalho com uma excelente remuneração, para que pudesse trabalhar em uma das empresas da família. Márcio ficou extremamente grato, e viu ali a oportunidade de dar às suas filhas uma vida melhor.
Se Márcio tivesse pensado em sua fome, e não naquele garoto, naquele momento, ele não estaria saciando a si, e nem a toda a sua família. Boas ações nunca são em vão, elas podem te levar onde menos se espera. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou desta história, e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like, e se inscreva em nosso canal Storyflix Brasil, para que juntos, possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Até mais!